Muito bem, amigos, é isso. Agora estamos de novo, mais um programa do QG do Futebol. Agora, aquele programa que tem aquele cheirinho que vem de algum lugar do passado. O programa é novo, é isso. E nós temos aqui um convidado especial que a camisa dele tem tudo a ver com esse programa, que é uma coisa dos anos 70, aí, de um lugar, inclusive, que não é tradicional no futebol. Tenta ser, mas não é. Quem adivinhar ganha um doce, um pirulito, alguma coisa assim. Me parece que é o Cosmos. E vamos dar boa noite ao nosso representante aqui do Cosmos Futebol Clube Association, sei lá o que é. É o nosso querido Maurício Mafuri, vai participar de novo hoje aqui com a gente, o Mofo, e vai apresentar uma coleção. Também queria dar boa noite para o nosso amigo André, que vai apresentar também algo de velharia. E é interessante que a gente adora relembrar coisas do passado, coisas interessantes que passaram, fizeram parte da nossa vida futebolística. Mafud, me parece que tem algo escrito aí, uma dedicatória. Deixa eu ver, ao Maurício do amigo Pelé. Desculpa, quem é esse cara? Quem é Pelé, né? Boa noite, Mafud, tudo bem? Como é que você está? Boa noite. Onde você arrumou essa camisa, cara? Cara, essa camisa eu comprei numa viagem que eu fiz e depois de muitos anos que eu tinha ela, eu consegui uma pessoa que é amigo do Pelé, era um vizinho meu, que inclusive já morreu, e ele levou essa camisa pro Pelé assinar. Eu tenho foto do Pelé segurando ela, né? E evidentemente que eu não ia dar uma camisa do Santos para ele assinar, né? Então, essa aqui que é verde, ele sempre quis jogar de verde e realizou seu sonho no polo. Inclusive, eu me lembro bem de um gol de bicicleta do Pelé com essa camisa aí do Cosmos, que quando tem os melhores gols do Pelé, passa essa jogada aí, dá uma bike animal, assim. Sabe uma coisa, aproveitando o tema do vídeo de hoje, uma coisa que eu lembro do Pelé, eu lembro de ter assistido com 4 anos o último jogo do Pelé no Cosmos, foi em 77. Passou na Globo esse jogo. Ah, é? E eu lembro de ter ficado com medo, assim, alguma coisa, porque eu já queria jogar bola com 4 anos, e dizia que o campo era de grama sintética, e que quando o cara caía no chão, ele ralava tudo, ficava todo machucado. E aí eu vi os caras caindo, eu achava meio que pegava fogo, que queimava a perna dos caras, sabe? A grama sintética, olha só. Eram jogadores do Cosmo, Carlos Alberto, Beckenbauer, eram os ídolos Quinalha. Centroavante italiano, Quinalha. Mas é isso. Então, aproveitando que o Mafud já está aí falando do Cosmos, já está falando aí de times do passado, ídolos do passado, parece que ele tem uma novidade, né? Parece que ele tem uma velharia aí para mostrar, mas que a gente curtia muito. Museu de grandes novidades. Eu vejo um museu de grandes novidades. Cara, assim, eu falei de cheiro de coisa antiga e tal, mas o que ele vai mostrar, o cheiro que me vem não é de velharia, é de chiclé, né? Porque que é mesmo, Mafudão, aí que você tem aí para mostrar? Vocês imaginam só um chiclete desse tamanho, da largura de uma folha de papel. Era assim que vinha o chiclete, né? Dos futebol cards. Eu tenho aqui minha coleção de futebol cards, a caixinha, tá? Tudo organizado por time, já tá tudo amarelo, né? O negócio, mas ó, tem aqui todos os times. Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo. Então aqui tem os times paulistas, tem os 4 grandes, mais o Guarani, Ponte Preta, Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto também tem aqui. Aqui nesse lado esquerdo, os do Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, os gaúchos, Grêmio, Inter. Esses eram os clubes que tinham na época, né? E fora isso, depois, né, então vem aqui os cards dos jogadores, a ficha técnica para cada time e os jogadores da época. E depois eles lançaram uma outra edição, que eu tenho aqui desse lado, que são de jogos inesquecíveis. Então eles lançavam cards de grandes jogos, sabe, tipo o Canal 100 que passava aqueles gols? Eram fotos de jogos, grandes jogos. Só que tem uma coisa interessante nesses grandes jogos. 90% desses grandes jogos são do Rio de Janeiro.
poucos grandes jogos de São Paulo. Não achei nenhum do meu time do Palmeiras. Tem um ou outro do São Paulo, do Santos e do Corinthians. E a grande maioria Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Que era mais ou menos o que acontecia naquela época, quando a gente ia ver Canal 100, quando mesmo a maioria dos gols que passavam na televisão naqueles anos, geralmente era assim, tá? Então, ó, isso aqui é meu arquivo, tá? Primeiro mostra o que eu acho legal, os jogadores que viraram técnicos, cara, que eram jogadores. Nelsinho Batista, na época jogava pelo Peixe. Que é auxiliar do eterno do Muricy. Estevão Soares, Milton Cruz. Aí tem outros caras aqui que não são exatamente técnicos, mas que são caras que marcaram de alguma maneira, né? O Dé Aranha, né? Era conhecido como Dé do Botafogo. Carecaço. Esse aqui de boas lembranças pro Dandão, Rui Rei. Olha a alegria do cara vestir a camisa do Corinthians, cara. Olha a alegria. Nomes interessantes, né? No Palmeiras, Beto Fuscão e Toninho Vanusa. Olha a pose do Beto Fuscão, cara. Olha a camisa do Palmeiras, Beto Fuscão. Wilson Carrasco, da Lusa. Rubens Feijão, do Santos. Nomes diferentes que eu queria do lembrar. Botafogo. Esse nem eu lembrava. Borrachinha tem esse apelido por ser filho de um grande goleiro do passado, Borracha. Ele é filho. Que defendeu o Flamengo e a seleção brasileira nos anos 40. Deve ser seu avô, cara. Da época do meu avô, né? Acho que disputava com o seu avô. Disputava por anos 40, o meu avô foi 42 a 44. Eu não lembro desse Borrachinha em ação, eu lembro do Card. O goleiro do Botafogo aqui no Futebol Card, o titular era o Zé Carlos. Não era o Paulo Sérgio? O Borrachinha acho que era o reserva. Botafogo de Ribeirão, Zé Carlos Motoca. Mazzaropi, né? Bonito que saiu. Você lembra desse cara no Corinthians? Nobre. Eu lembro do nome, Nobre, mas eu não lembro dele em ação também. Eu tenho um único card aqui do Londrina, do Alcione. Você me vira a cabeça. É o único card que eu tenho do Londrina. Isso aqui eu mencionei no outro programa que eu fiz com o meu primeiro ídolo, que é o Toninho Catarinense, né, pelo Palmeiras. Aí, da época, Jorge Mendonça, que era o grande jogador nosso na época. Rosemiro, o mais feio de todos os tempos. O Baroninho, que tinha a bomba. Emerson Leão, pelo Vasco. Trairagem. Esse aqui, vou tampar o nome, quem é? Abelão. Abelão Braga. Esse cara que eu vou mostrar tá numa situação difícil hoje em dia. Parece que tem problema aí com alcoolismo e tal. Jogou no Palmeiras, Português e Botafogo. Mendonça. Bom jogador. Escolheria o número da camisa hoje na seleção. Roberto Dinamite. Outro. Esse é um zagueiro que eu gostava muito, apesar de ser meio sacana, mas eu gostava dele. Diz o Serginho Chulapa que ele não é do bem, não, mas... Agora, ele. Meu Deus. Arthur Antunes. O Carpegiani. Júnior Capacete. Léo. Tita. Agora o Dandão. Olha ele aí, ó. Magrão sem barba. Sensacional numa jogada de gênio. Sócrates. Pronto. Verdade. Amaral, Zé Maria. Mais. Palhinha. Olha esse aqui. Palhinha ele era 10 no Corinthians, né? Acho que era 10. Depois acho que ele saiu, entrou o Zenon, que veio do Guarani. Jairo. Morreu recentemente, né? Morreu. Vladimir. Que é a mesma cara hoje. Ó, outro cara aqui, assim, perdeu porque boleiro daquela época era fogo, né? Aqui, ó. Enéas. Morreu também. Muito bom jogador, cara. Mas era... Morreu de acidente de carro, né? Valdir, que também já morreu. O Carlão falou que comprou essa camisa, lembra, Daniel? Ele comprou essa camisa da Reebok, né? Que saiu uma edição especial. Essa dupla do Bugre. Careca e pé murcho. Meu Deus. Carlos Goleiro. Nossa. De cá. Nossa. Oscar. Aqui. Olha o tricolor agora. Olha lá. Zé Sérgio e Chulapa. Ponta esquerda, mais ponta esquerda que vi na minha vida, Zé Sérgio. GG da cara grande. Mafudi, é você. Seu sósia. Põe do lado aí, Mafudi. Põe do lado aí.
Mas sou categoricamente contra a clonagem de seres humanos. Puser o De Niro do outro lado, aí ferrou. You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Juari e Newton Batata. Urpita. Olha o Grêmio. Eu não lembro Éder muito. Aleixo. E o Tarciso. Olha aqui, ó. Ponta Paulo direita, César Caju, versão Botafogo e versão Grêmio. cara. Inter de Porto Alegre. Olha a dupla. Batista e Calcaia. Agora, ô Dandão, tem uns caras que acho que você tinha pedido aqui. Rubens Galaxy, né? Botafogo. Galaxy. Fluminense, esquerdo. Carlos Alberto Pintinho. Pediu o Fumanchu também. E Fumanchu. esse aqui, eu acho que esse é o Gilson Gênio. Tô certo ou tô errado? Sim. Tô certo ou tô errado? Sim, É o sim. Gilson Gênio, né? Sem bigode, que morreu foi recentemente também. E que é irmão do Gilcimar, que Gilcimar. foi jogar no Palmeiras também depois. Temos aqui, ó, Ponte Preta, ainda tinha Polozzi, Peri da Pituba no Botafogo. Olha aqui, ó, nos grandes jogos. Tem um aqui que eu achei Corinthians 1, Ponte Preta 0. É o Campeonato Paulista. do título, né? Por que que o Exatamente. craque do jogo não aparece aí? Quem? Basílio? Do Cídio. É o que eu falei, a maior parte dos jogos, desses grandes jogos, vem do Rio de Janeiro. Curitiba e Colorado. Falecido Colorado, que hoje é Paraná Clube, né? Juntou com o Pinheiro. Molecada de hoje nem sabe que existiu o Colorado, né? Esse aqui foi em 1974, 1º de dezembro de 74, 52 mil pessoas. Só. São Paulo 0. Para variar, né? Juiz Armando Marques. Nesse dia o Corinthians estava há 3 semanas de sentar na graxa. Ficar mais um ano na fila. Olha esse aqui, Cruzeiro e Atlético, Cruzeiro e Galo. 3-2, jogão. Decisão do Mineiro de 77. Portuguesa tinha uns caras muito raiz aqui, velho. Tinha, né? Ó, Eudes, lembra do Eudes? Do Cruzeiro. Também do Cruzeiro, jogou na Lusa. Eu disse. Ó, essa aqui é outra foto do Tata, diferente daquela. O meu primeiro time de futebol de moleque, eu também, acho que eu tinha uns 5 para 6 anos, tava no pré. Foi a Portuguesa, eu tinha essa camisa aí, exatamente que essa aqui. De carinha? Botão de carinha? De carinha? Não, eu joguei mesmo de você jogador. Futebol, assim, que era o time do colégio, né? Que time que caiu, sorteou lá, caiu Portuguesa. Tem umas fotinhas com a camisa da Portuguesa bem legais. Vamos à luta, campeões, É muito bom, cara. Isso aí você Uma homenagem aos anos 70, cara. Você guardou, né, cara? Eu também colecionei futebol cards, mas obviamente que eu perdi tudo, né? André Inácio, e você? O que você tem aí de velharias aí para mostrar? São as tabelas da Placar. E o que eu vou mostrar hoje é para dar uma olhada na evolução das tabelas, né? Como elas foram melhorando de qualidade, chegaram num auge, e aí nos anos 90, com a chegada da internet, ninguém mais marca em tabelinha hoje. Até na nossa época de moleque tinha muito tabelinha da Copa, né? Qualquer empresa lançava uma tabelinha pequenininha da Copa. Hoje não faz mais muito sentido. E a Placar mesmo caiu, o layout começou a ficar de sempre. Então vou mostrar aqui dividido em 2 tipos de campeonatos grandes na época, que era brasileiro e campeonato paulista. Vou começar pela não a mais antiga que eu tenho, mas a primeira que eu tenho com símbolos, com os escudinhos, né? Que é a Taça de Ouro de 1980. Olha a fórmula de disputa, bem simples, né? Porque isso aqui era a segunda fase. O marketing forte, né? Pênalti, né? Mas essa Taça de Ouro foi conquistada pelo Clube de Regatas do Flamengo. E nessa tabela aqui, um detalhe, joga já nessa rodada, já no comecinho, no dia 13 de abril, tem um Flamengo meia dúzia, Palmeiras 2 aqui. Então, vai pra lá a tabela. Maracanã? 6-2. Aliás, que a gente levou de 6 naquela década. Essa aqui já tá mais zoada, mas essa aqui foi a primeira. Essa tabela foi um primo meu que me deu. Essa aqui foi a primeira Placar que eu comprei pela tabela, que é a Taça de Ouro de 82.
ano de ouro, né? Não tem Palmeiras nessa tabela. Não tem, cara. O Palmeiras estava na taça de prata. O Corinthians estava na taça de O prata? Corinthians estava na taça de prata também. O Flamengo ganhou. Aí vocês veem, tudo amarelinho, existia um padrão, né? Aí em 83, a placar, taça de ouro de 83, olha a mudança de layout. Azul. Aqui já tem Palmeiras, tá? Essa eu tinha. Mesmo esquema, 40 clubes, mas azul, achei bacana. Mais uma vez o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. Naquela época era assim, né? Aí vamos evoluir mais um pouco por uma tabela muito querida de um campeonato muito querido que, se tivessem persistido com essa ideia, talvez hoje a gente fosse a Premier League. É esse aqui, ó. Essa é União de 87. Ó, simplesinha, símbolozão grandão, porque eram só 16 times, né? Aliás, quem foi campeão? Flamengo de novo. Aliás, não, ou seja, eu mostrei 4 tabelas, as 4 títulos do Flamengo. Mas isso vai mudar. Quatro ótimos. Porque agora eu vou mostrar a tabela de um campeonato que quase representou a falência do futebol brasileiro. Não, senhor. Um horror. O campeonato mais horroroso. Olha bem, o Bragantino. Péssimo. Esse campeonato foi muito legal, cara. Olha que lindo. Lembra disso aqui, cara? Olha aqui. E aqui no final foi o primeiro título que eu vi o Palmeiras ganhar, né? Agora, os paulistinhas. A primeira tabela de campeonato paulista que eu tenho com símbolos é essa aqui. Foi um campeonato absurdamente tungado. O campeão legítimo é esse aqui, ó. O Birubiru não concorda com você. Ó, tá vendo? Isso aqui é o primeiro turno, certo? Esse campeonato o Palmeiras ganhou o primeiro, o segundo e o terceiro turno. E não foi campeão. Olha que tabelinha bacana, cara, azul. Paulista de 84. Essa aqui é o segundo turno de 84. Olha o que tem. O primeiro turno terminou em primeiro Palmeiras e Santos. Olha os pôsteres atrás. Olha o tosco. Olha uma fude, olha esse time do Palmeiras lá. Aí a placar foi evoluindo, né? Outro campeonato bacaninha, uma fude. Paulista de 86. Esse é sensacional, né? Aí a gente vai pro... Opa! Palmeiras só perdeu um jogo desse campeonato e não foi campeão. 3-0 pro Braga. Ouviu falar desse campeonato? 90, Bragantino. Tá vendo? São Paulo caiu. Um grupo dos times que foram nas finais do ano anterior. Mas eu tenho um negócio bacana também. Homenagem ao Carlão. Campeonato Paulista de 90. Repescagem. Olha o grupo do São Paulo poderoso. E aí os 2 últimos para uma food chorar comigo. Peraí. Tem um negócio meio... uma pontuação assim meio agressiva aqui, né, Mafudi? Aliás, quem foi campeão em 94, Mafudi? Que memória melhor que a minha. É repetitivo, né, dizer. É isso, senhores. Essas tabelinhas aqui são históricas, não se fará. É que nem o Futebol Cards, nunca mais será feito algo parecido com isso. Muito bem, depois da placar, eu vou mostrar alguns recortes dos tempos do meu avô. E aí eu tenho uma sequência de recortes de 1944. Onde andarão os heróis de 36? Esse dá pra ver aí. Cara, o jornal é Diário da Noite. Os heróis de 36 é o sul-americano, que foi 36 e 37, né? Ele não é parecido com meu pai, não, cara. Engraçado, né? Meu pai não é parecido com ele, né? Ele era mais baixo, né, que meu pai e tal. Ele para goleiro ele era baixo, ele não tinha nem 1,80, acho que ele tinha 1,78. O Brasil perde a final para a Argentina no gasômetro, no campo do São Lourenço, né? E sai uma briga e meu pai fala que ele saiu com a mão dolorida, de tanto que ele bateu nos caras, saiu um pau lá que se arrebentaram. As duas grandes e heróicas figuras do selecionado brasileiro no selvagem encontro de ontem à noite em Buenos Aires, Jaú e Jurandir.
Jurandir Acostado não cedeu durante 100 minutos, praticando com alma bandeirante as mais arrojadas e empolgantes defesas de sua gloriosa vida esportiva. Cedeu quando o quadro estava completamente liquidado pela violência. É um detalhe interessante. Olha a chanca. Eles falavam o 11 metropolitano. O 11 metropolitano era a seleção carioca dos 11 jogadores, né? E eles se preparando aqui. Aqui, a final de 44 também com... Aí. O Norival não tinha orelha, né? Aqui também é o Globo, né? Matéria de 1944, fala da estreia vitoriosa dos Carioca. Esse aqui é bem legal. O Jornal de Esportes também é uma charge, né? Que era bem comum na época. Vê se dá pra ver aí. É uma sátira. Carmen Miranda? A Carmen Miranda representa o estado do Rio, né? Que estava esperando na final o adversário, que é acho que é um bandeirante. O mineiro. Né? É o gaúcho ou mineiro, não sei. Acho que é gaúcho. E do outro lado, um que foi despachado, que acho que é o mineiro, se não me engano. O que inspirou o nome QG do Futebol, que é o nosso site aqui, que é o nosso blog, é essa coluna aqui, ó. QG dos craques. Eu li isso aí, eu estava pesquisando sobre meu avô e tal. Craques. QG dos craques. Cara, QG dos craques, cara. QG dos craques. Aí, na época de lembrar de dar o nome pro QG do Futebol, eu falei, QG do Futebol deve ter, né? Daí eu fui lá, pesquisei, que não tinha QG do Futebol, falei, bom, é o QG do Futebol. Antes de terminar, o tango do meu avô, que foi em homenagem ao meu avô, na Argentina, quando ele jogou lá. Os caras fizeram tango, que fala que não pegava pênalti, papapá, um monte de coisa assim. Isso aqui é uma ponte, hein? Bem legal, né? É legal. Parabéns, Dandão. É isso aí.